Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, vou estar corrigindo as atividades que foram feitas, atividade 1, 2 e 3 de bioquímica, tá? Para que a gente possa, eu vi que bastante gente acabou errando algumas atividades, a maioria foi bem, né? Mas teve algumas pessoas que tiveram alguns erros que eu vi que foi bem comum entre eles, tá? Então, vamos lá. Atividade 1, tinham 3 questões. A número 1 falava, o que é urinálise? Então, eu só queria que você me respondesse assim, simples, curto, tá, objetivo, mas que descrevesse o que era a urinálise. Então, ela é o estudo e análise da nossa urina para a identificação de bactérias e substâncias que podem estar presentes nessa urina. E essas substâncias vão estar, o quê? Identificando patologias, tá? Referentes a essas substâncias, tá? Então, dependendo da substância, ela vai determinar uma patologia existente nesse indivíduo. A número 2, muita gente errou. Muita gente errou mesmo, gente. Tava bem... Aqui, ó, eu fiz uma cópia exata da apostila, tá? A número 2 dizia o exame, tá? E quando eu falo o exame, é o exame de urina. Nós estamos falando sobre urina, então era o exame de urina. É dividido em quantas fases? Ele é dividido em 5 fases, tá? O exame físico, o exame químico, que a gente já viu ali na bioquímica, o exame microscópico, que a gente vai estar vendo lá na citologia, identificação de cálculos e exame bacteriológico, que a gente ainda não viu, tá? Aqui na 3, fala o seguinte, quais são os 3 fases do exame físico? Isso porque no dia que eu dei a atividade para vocês, a gente só tinha visto 3 tipos de exames. Depois, no próximo vídeo, ainda comentei com vocês que ainda tinha mais e passei o restante. Então, o que vocês tinham que dizer para mim? Volume, cor e aspecto. Acho que foi aspecto que eu falei, ou odor, vice-versa. Era apenas 3 que vocês tinham que estar me destacando. Eu trouxe todos aqui para vocês já ficarem cientes. Então, quais são as 3 fases do exame físico? Volume, cor, aspecto, odor, reação e densidade. Eram esses que vocês tinham que estar me passando. Pelo menos 3 deles. Atividade 2. Esse muita gente errou. E eu sei que eu tenho uma parcela de culpa, porque a pergunta ficou realmente vaga. Eu falei, quais são os tipos de exames físicos? Mas para quem assistiu a videoaula, saberia que a gente está falando de urina e o exame físico que eu comentei sobre a urina. Então, a pessoa ia responder os tipos de exames físicos da urina. O que teve de pessoa me mandando exame físico, a palpação, não sei o que, exame físico do corpo, da parte, tá? De exames que são realizados ali na parte de enfermagem, tá? Aí tudo bem, eu digo, se a gente estivesse fazendo enfermagem, farmácia, mas a gente tá vendo aqui a bioquímica da urina, gente. Então, o que vocês tinham que me falar é basicamente a questão ali 3 que a gente viu. Nessa questão aí da atividade 2, a gente já tinha visto todos os componentes físicos da urina. Então, já para vocês estarem cientes que a resposta dessa questão seria volume, cor, aspecto, odor, reação e densidade, tá? Na atividade 2, fala, cite quais as principais substâncias que podem estar presentes na urina e ser identificadas no exame químico. Nessa parte, a gente já tinha visto que existia ali, tá, um exame químico, que é diferente do exame físico, e a gente viu isso lá na questão 2 da primeira atividade, que falava aqui, ó, exame físico, químico, microscópio. Isso são exames diferentes um do outro, tá? Cada um vai determinar uma situação diferente. Então, quando eu perguntei no exame químico, eram as substâncias que poderiam ser encontradas nele, que são quem? Proteínas, glicose, sangue, nitrito, leucócitos, bilirrubina, urobilonogênio, corpos cetônicos. Até então, quando a gente fez a atividade, eu não tinha passado esses últimos aqui, esses últimos 3. Então, vocês poderiam me responder só esses aqui. Todos esses aqui estão corretos. É naquela fita de reagente que a gente vai determinar a presença desses componentes. Lembrando que na fita de reagente, a gente também consegue determinar os exames
físicos, tá? Na questão 3, perguntava o seguinte: o que pode causar no indivíduo se houver um aumento de proteínas na urina? Então, você tinha que me dizer lá que o excesso de proteína na urina pode causar desenvolvimento de arteriosclerose, doenças cardíacas, osteoporose, pedras nos rins, aumento de peso, problemas no fígado, tá? Esse foi o que eu deixei lá na apostila para vocês. Aí, na questão 4, eu perguntei quais são as 5 proteinúrias. Então, vocês teriam que me dizer só o nominho delas. Proteinúria pré-renal, glomerular, tubular, das vias renais baixas e assintomáticas. Essas eram as 5 proteinúrias. Lá na atividade 3, a questão 1, muita gente errou. Teve gente que, me mandou atividade sem me marcar nenhuma alternativa. Eu fiquei me perguntando, ou não soube marcar o X, ou não sei dizer por que não me marcou, nem tentou arriscar alguma. Ah, então presta atenção lá, gente. Se você tiver qualquer dificuldade em, às vezes, marcar um X lá dentro da atividade, não souber como faz isso, escreve lá no próprio e-mail, professor, da questão 1, opção sangue, tal, escreve, tá? Então, vamos lá. O que pode ser identificado no exame químico, tá? Sangue pode ser identificado? Pode. Fezes? Não. Nitrito? Sim. Leucócitos? Sim. Hemácias? Numa certa forma, sim, porque hemácias é sangue, tá? Mas não necessariamente a existência da hemácia, então, melhor deixar quieto ali, né? Tá? Bilirrubina? Sim. Vitaminas? Não. Urobilonogênio? Sim. Bactérias gram-negativas? Não. Isso só ali no exame microscópico, tá? Na questão 2 da atividade 3, falava o seguinte: quais causas a presença de bilirrubina na urina, tá, pode causar? Então, vocês tinham que dizer que ela pode causar lesão hepática, que pode ser hepatite ou cirrose, e também obstrução do ducto biliar. Só isso. A 3 falava assim: a presença de corpos cetônicos na urina pode ser devido a quê? Cite as possíveis causas. Vocês tinham que dizer que a presença de corpos cetônicos, ou seja, da gordura, dos lipídios ali na urina, não é normal, né? Então, vocês tinham que dizer para mim que pode ser por um excesso muito grande de atividade física, um jejum prolongado, então a pessoa passou muitas horas sem se alimentar, dietas com baixa quantidade de carboidratos, ou também se a pessoa está passando ali por uma cetoacidose diabética, ou também por estados febris. A pessoa pode ter essa presença de corpos cetônicos na urina. Então, pessoal, essa, tá, seria a resposta das nossas atividades, das 3 atividades que nós tivemos até agora de bioquímica. Senta, tá? Se precisar, volta o vídeo, corrige as suas atividades para ver se você marcou tudo certo, se tá tudo certinho. Se tiver errado, corrige, arruma, tá? Não precisa me enviar de novo, porque o que eu já corrigi tá corrigido, a nota de vocês já estão marcadinha. Só se atentem sempre, gente, para ver. Quando às vezes eu mandar uma pergunta que às vezes ficou vaga realmente, foi erro meu ali de não ter colocado uma pergunta, que nem foi no caso dessa pergunta número 1 da atividade número 2, tá? Quais são os tipos de exames físicos? Poderia ser N respostas aqui, eu concordo que, né, no caso a culpa foi minha de não explicar, mas saibam, se você tá vendo não sei quantas trocentas aulas sobre urina, qual seria a resposta óbvia sobre essa pergunta? Seria os exames físicos da urina, tá? Então comece a prestar mais atenção, tá? Se você mesmo assim olhou, assistiu os vídeos, ficou com dúvida, pergunta: professora, eu não entendi a questão número tal da atividade número tal. E eu vou olhar, vou explicar e vou explicar para vocês, tá bom? Então não fique com dúvida de atividade, não me manda a resposta que às vezes você pôs ali, mas acha que não tá certo. Tenha certeza do que você tá respondendo e se tiver que me perguntar, pode perguntar, tá? Eu vou ajudar vocês nas atividades, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar vendo o restante desses exames, tá, da urina.
Então eu fico com vocês até o restante dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, ok? Bom restante de aula e boa noite, pessoal!